Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil. 9 jogos movimentaram a rodada de sexta-feira da NBA e começamos falando do atual campeão Cleveland Cavaliers, que se tinha o desfalque do J.R. Smith, por outro lado não tinha tantos desfalques como o Miami Heat, o Heat com um time totalmente remendado, e tinha o seu Big Three inspirado mais uma vez, Kevin Love, que foi dúvida para a partida, tinha dores nas costas, não treinou pela manhã, 28 pontos e 15 rebotes, pontaria afiadíssima, ele cada vez mais adaptado, mais encaixado no sistema do Tyronn Lue, vem desequilibrando e sendo em muitas partidas até o principal jogador da equipe depois do LeBron James. Kyrie Irving também esteve bem, 23 pontos, algumas cestas importantes que ajudaram o Cavs a abrir uma larga vantagem no primeiro tempo, e o LeBron James, 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, se tornando o nono maior cestinha da história da NBA, passou o Elvin Hayes e já está a menos de 100 pontos do Moses Malone, então em breve já subirá para o posto de número 8, 27 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, uma atuação dominante mais uma vez dos dois lados da quadra, o Cavs que no primeiro tempo já vinha com vantagem, e no terceiro e quarto engatou a quinta marcha. O Miami Heat também não teve o ração Whiteside durante a maioria do período, o Whiteside terminou com 8 pontos e 12 rebotes, e sem o Whiteside em quadra ficou ainda mais complicado, o Cavs deslanchou de vez e avançou rumo a uma vitória tranquila pelo placar de 114-84. Em Minneapolis, o Timberwolves recebeu o Detroit Pistons e se o Pistons tinha muita vontade em quadra, o Andrew Drummond dominando nos garrafões, 22 pontos e 22 rebotes, terceiro 20-20 do Drummond nesta temporada, os jogadores de perímetro aparecendo muito bem com bolas de 3 pontuais, o Minnesota Timberwolves, por outro lado, um time totalmente apático, sem atitude em quadra e com uma defesa que deixa muito a desejar para um time comandado pelo Tom Thibodeau. Inclusive, as bolas de 3 do Pistons foram 14 no total, o Pistons dobrou sua média de acertos, Pistons que é um dos piores times da liga no quesito, só que a defesa de perímetro do Timberwolves falhou, o ataque também, mais uma vez, muito estático, time isolando muito, sem atitude dentro de quadra, e o Pistons se aproveitou e o terceiro quarto, mais uma vez, voltou a ser o quarto decisivo contra o Timberwolves. Um apagão permitiu uma sequência de 31-10 do Pistons. Pistons que vem jogando ainda melhor agora com o Reggie Jackson de volta, 16 pontos para ele. No final, vitória tranquila, 117-90 para o time de Detroit. Em Charlotte, o Hornets recebeu o Orlando Magic e se no primeiro quarto o time da casa teve trabalho, o ataque não estava encaixando, o Magic chegou até a estar na frente no marcador, a partir do segundo quarto as coisas começaram a melhorar, o Hornets foi aos poucos se impondo dentro de quadra e se o Kemba Walker não vem jogando como no início da temporada, por outro lado o Nicolas Batum vem crescendo, mostrando toda a sua versatilidade, o Michael Kidd-Gilchrist acrescentando muito à defesa de Charlotte e com o terceiro quarto impecável na defesa e no ataque, o Hornets abriu a diferença decisiva. No final, uma vitória confortável, 109-88. No duelo de potências da Conferência Leste, o Boston Celtics recebeu o Toronto Raptors, Raptors que vinha num momento excelente, mas foi o time de Boston quem esteve um pouco melhor no começo da partida, principalmente no segundo quarto. O time foi para o intervalo na liderança, apesar do desfalque do Isaiah Thomas, seu cestinha e até, podemos dizer, o principal jogador desse time de Boston. Só que no segundo tempo o Raptors veio com outra intensidade, Kyle Lowry cresceu, mostrou que é mais uma vez aquele jogador que dominou na temporada passada, anotando 21 dos seus 34 pontos no segundo tempo. Mostrou que ainda é o cara no time de Toronto. Não que o DeMar DeRozan esteja jogando mal, pelo contrário, 24 pontos para ele, boa atuação. Mas o Kyle Lowry nos últimos jogos vem sim sendo protagonista. E outro jogador que despertou nesse time de Toronto é o Norman Powell. Ele que ganhou a oportunidade de ser titular com a ausência do DeMar Carroll. O DeMar Carroll descansou contra o Celtics, 20 pontos para o Norman Powell. Apareceu em momentos cruciais da partida.
e com isso o time de Toronto assumiu a liderança. O Celtics ainda tentou lutar para voltar à partida. O Horford com boa atuação, Avery Bradley vem fazendo excelente temporada, mas isso não foi o suficiente. O Raptors soube se segurar na frente e no final conseguiu a vitória pelo placar de 101-94. Nosso brasileiro Lucas Bebê entrou no time do Raptors, jogou 22 minutos e, se não foi tão envolvido no ataque, acabou não pontuando. Por outro lado, esteve muito bem na briga pelos rebotes, 8 rebotes para ele. Vem cada vez mais ganhando espaço na rotação do Dwayne Casey. Em Milwaukee, o Bucks recebeu o Atlanta Hawks e, do jeito que as coisas andaram no primeiro tempo, parecia que a vitória estava encaminhadíssima. Jabari Parker brilhando. Se, por um lado, o Giannis Antetokounmpo teve problemas com faltas, o Jabari Parker assumiu a responsabilidade, mostrou tudo aquilo que se espera dele, que se esperava dele desde quando ele chegou à NBA. Só que o Hawks mostrou que um jogo não está decidido com vantagem de 20 pontos. Entrou com tudo no terceiro quarto, abriu de cara uma sequência de 13-3, encurtou a vantagem do Bucks e Dennis Schroeder carregou o ataque inspiradíssimo, 33 pontos para ele, marca mais alta da carreira. O Hawks foi crescendo na partida, o Paul Millsap fez um jogo espetacular, mostrou mais uma vez toda a sua capacidade de conduzir o ataque, 23 pontos, 14 rebotes, 6 assistências. O Hawks também teve jogadores como Kyle Korver e Mike Muscala que vieram no banco e conseguiram arremessos pontuais, principalmente da linha dos 3 pontos. E na reta final, jogo equilibradíssimo, muita emoção e apareceu o Tim Hardaway para meter mais uma cesta de 3. O Tim Hardaway que vem saindo muito bem pelo Hawks nas últimas partidas e com isso, com essa bola de 3 do Tim Hardaway, o Hawks abriu 4 pontos, o Bucks já não teve mais forças para correr atrás e no final a vitória ficou com o time de Atlanta 114-110. Em Oklahoma City, o Thunder recebeu o Houston Rockets, James Harden contra Russell Westbrook, duelo de estrelas da NBA, duelo entre dois dos principais jogadores da liga nesta temporada. O Rockets começou a partida errando muitos arremessos, amassando o aro, mas por outro lado o Thunder também cometendo muitos desperdícios. Tanto James Harden quanto o Russell Westbrook muito bem marcados. O Russell Westbrook não teve muita gente para desafogar a produção ofensiva da equipe, senão pelo Steven Adams. Adams muito bem no primeiro tempo, 17 pontos para ele, terminou com 24, marca mais alta da sua carreira. E, por outro lado, o James Harden tinha um pouco mais de opções no Houston Rockets, o Ryan Anderson com arremesso de 3 importantes, o Eric Gordon vindo do banco também muito bem, o Nenê substituindo o Clint Capela, muita experiência do brasileiro, jogou por 15 minutos e anotou 11 pontos. Nenê também com muita confiança do Mike D'Antoni, assim como o Lucas Bebê conseguindo confiança do técnico do Toronto Raptors. E com isso o Rockets conseguiu abrir vantagem no terceiro quarto, só que no período final Russell Westbrook veio com tudo, carregou o Thunder rumo a uma reação excelente. Só que quando chegou o momento de fazer a sua equipe passar à frente, mais uma vez foi muito bem marcado e ele não tinha ajuda de nenhum lado. Victor Oladipo, por exemplo, chegou a errar uma bandeja relativamente fácil. E pelo lado do Rockets, James Harden também deu uma desaparecida, mas nos momentos em que o time precisou dele, ele esteve lá. 21 pontos, 9 rebotes, 12 assistências. Patrick Beverley com uma defesa espetacular diante do Russell Westbrook. Apenas 3 pontos no ataque, mas aparecendo muito bem. 12 rebotes para ele. Russell Westbrook terminou com seu 7º triple-double consecutivo, igualando a segunda maior sequência da história da NBA, ao lado do Michael Jordan e do Oscar Robertson. 27 pontos, 10 rebotes, 10 assistências, mas isso ainda assim não foi o suficiente. A defesa do Rockets prevaleceu nos momentos finais e o time de Houston saiu com uma importantíssima vitória como visitante, 102-99. Em Dallas, o Mavericks recebeu o Indiana Pacers, duelo de equipes com situação bastante complicada na temporada. O Mavericks, obviamente, numa situação bem pior.
E o Pacers começou com tudo, mesmo como visitante, dominando as ações no primeiro tempo, acertando 10 bolas da linha dos 3 pontos. O Paul George muito bem, 22 pontos para ele na partida. CJ Miles com 18 vindo do banco de reservas, também abusando dos arremessos do perímetro. Só que no segundo tempo, o Mavericks voltou com outra atitude. Wesley Matthews carregou o ataque no terceiro quarto. O Mavericks que acertou 58% dos arremessos de quadra neste período. E assim o time conseguiu uma reação espetacular. O Mavericks assumiu a vantagem. Harrison Barnes também muito bem na partida. 25 pontos para ele, 26 do Wesley Matthews. E o Pacers depois já não conseguiu mais reagir. Vitória do time de Dallas, 111-103. Em Sacramento, o Kings recebeu o New York Knicks. Jogo bastante equilibrado. As duas equipes se revezando na liderança. E no último período, o equilíbrio se manteve. Darren Collison, com uma ótima sequência no início do último quarto, colocou o Kings na frente. Mas a partir daí o Knicks se fez valer do melhor elenco de apoio. O Carmelo Anthony comandando a equipe com 33 pontos. Pelo lado do Kings, DeMarcus Cousins, 28 pontos, 12 rebotes, 6 assistências. Mas o Carmelo teve ao lado melhores coadjuvantes. Porzingis, 17 pontos e 13 rebotes. O Kyle O'Quinn ajudando muito na luta também dentro do garrafão. Os reservas do Knicks com bons momentos. E pelo lado do Kings, Omri Caspi vindo muito bem no banco de reservas. Só que quando o assunto é decidir jogos equilibrados, o Knicks é mestre. O Knicks domina a arte de vencer com emoção. Nos jogos decididos por 4 pontos ou menos, o Knicks chegou à sua 6ª vitória contra nenhuma derrota ao conseguir segurar o Kings dos minutos decisivos para vencer por 113-100. O Kings ainda teve 2 chances com o Rudy Gay da linha dos 3 pontos e depois o DeMarcus Cousins já de muito longe tentou ainda no estouro do cronômetro levar a partida para a prorrogação, mas não adiantou. Mais uma vitória do time de Nova York, importantíssima pelo fato de ser na costa oeste. E fechando a rodada, tivemos Los Angeles Lakers recebendo o Phoenix Suns. O Suns que sempre esteve à frente, embora a partida tenha sido bastante equilibrada. O Suns sempre esteve à frente no primeiro tempo, comandado pelo Eric Bledsoe, que anotou só no primeiro quarto 15 pontos, 30 no total. E o Lakers tentou se recuperar na partida através, mais uma vez, do seu banco de reservas. Lou Williams, 35 pontos. Vem numa sequência espetacular, principal jogador do Lakers nas últimas partidas. O Marcelinho Huertas aparecendo bem, ele que teve a oportunidade devido aos inúmeros desfalques do time do Lakers, principalmente no backcourt. 12 pontos para o Huertas, só que o Suns também venceu a batalha dos reservas. Leandrinho aparecendo com 21 pontos, excelente atuação do brasileiro. Brandon Knight com 14, Alex Len 14 pontos e 13 rebotes. O Suns conseguiu segurar a reação do Lakers no segundo tempo para ficar com uma vitória apertada, 119-115. É isso, esse foi nosso Diário da NBA. Neste sábado teremos também muitas partidas pelo melhor basquete do mundo. Estaremos, obviamente, falando desses jogos aqui no canal do Pick and Roll Brasil. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu joinha, seu comentário sobre a rodada. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Inscreva-se com um só clique, você fica por dentro de tudo que rola no canal do Pick and Roll Brasil. E também não deixe de se inscrever nos nossos canais parceiros com conteúdo de primeira sobre basquete. Também na descrição do vídeo você tem os links para cada um dos canais. Não perca tempo. E claro, a gente tem um encontro marcado até o nosso próximo vídeo. Abraço!